Olá, olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Sem Religião. E hoje eu quero falar sobre morte. Isso, vou falar sobre morte. Falar sobre morte, sei que não é um assunto bom, não é, mas faz parte da realidade, da dura realidade de todo ser humano na face dessa terra. Falar de vida é muito fácil e muita gente gosta mais de ouvir assuntos que confortam seu ego, mas aqui no canal a gente fala das duras fatalidades que a vida nos oferece. E hoje eu falo sobre a morte daquele jogador uruguaio que morreu vítima de uma arritmia cardíaca. Ele estava jogando uma partida de futebol e de repente ele caiu e não teve jeito. Foi levado às pressas de ambulância para o Hospital Albert Einstein e veio a óbito. Um rapaz ainda muito jovem mesmo, não tinha vivido absolutamente nada, já era pai, tinha 2 filhos, deixou uma esposa nova, jovem também. Muito triste. Eu fico pensando, eu tenho filhos que já estão nessa idade e fico imaginando como é para um pai ter que velar seu filho, como é para um pai ter que sepultar seu filho. Não é uma coisa normal, não é comum, é muito triste, é muito doloroso. Bom, meus amigos, mas o assunto que eu quero abordar, aproveitando essa tragédia, é sobre exatamente esse fato. Veja que os jogadores, a grande maioria deles, são religiosos. Quando entram em campo, entram se benzendo e tal, né? E orando, fazendo suas preces, sempre demonstrando ali a sua atitude de fé, buscando o auxílio de alguma divindade, buscando a intervenção, os poderes miraculosos, a sorte oferecida na mente deles, é claro, pelas divindades. Mas, de repente, quando acontece uma tragédia dessa, cadê as divindades? Cadê? Cadê Deus? Cadê a sua fé, as suas crenças, a sua religião? De que serviu? De que adiantou a sua fé, a sua crença, o seu Deus, a sua religião? A morte, ela mostra bem claro mesmo, não somente a morte, mas muitas outras coisas que compõem a dura realidade, não é? Mas nesse caso, a morte, ela mostra que os deuses são inúteis, que a fé das pessoas não vale de nada, a sua crença, a sua religião não serve para absolutamente nada nessas horas. E isso é um espelho claríssimo, é um exemplo muito forte para você que tem a sua crença, que crê em Deus, para você que tem a sua fé, para você que acredita que existe um Deus que cuida de você em todos os momentos, que não te deixa sozinho, que não te abandona, que o tempo todo está ao seu lado. Essa é uma prova clara. Mesmo que você não aceite, mesmo que você diga, mas ele não servia a Deus, ele não estava na igreja. Bom, nós já vimos também recentemente um caso de um cantor evangélico
que caiu em cima do palco, onde ele estava se apresentando num show, estava se apresentando para a plateia ali de crentes, de evangélicos, estavam em pleno evento de adoração e ele simplesmente caiu morto. Então, meu amigo, não tem desculpas, não tem desculpas. A morte chega como uma coisa inesperada. Nós sabemos que é uma dura realidade, sabemos que todos nós iremos passar pela morte, sabemos que não tem divindade alguma com a competência, com poderes miraculosos suficientes para nos livrar dessa morte. Nós sabemos disso. E é por isso que eu falo, é por isso que eu trago esse vídeo. É por isso que eu estou aqui comentando com vocês. Não me aproveitando da situação para gerar um sensacionalismo como oportunista. Não, não é por isso. Mas é claro que é muito importante a gente aproveitar esses momentos para beliscar você, sabe? Para beliscar você, para ver se você desperta, para você ver que a sua crença, que a sua fé, ela não resolve, ela não livra você da morte. E não importa qual seja a sua idade, não importa. Ela vem, ela chega e ela acontece mesmo. Uma das coisas que mais me chama a atenção dos jogadores de futebol é que eles têm muita fé, são muito supersticiosos. O goleiro do Palmeiras, então, nada que acontece na vida dele é por acaso, tudo é Deus. Principalmente quando o time dele, Palmeiras, ganha uma partida, quando o time dele vence uma competição, levanta o troféu, ou mesmo quando numa disputa de pênaltis ele defende algum pênalti que dá vitória para o seu time. Quando o repórter vai entrevistá-lo, ele não tem outra coisa a falar, senão, primeiramente, toda a honra, toda a glória para Deus, tudo foi Deus, não fui eu, quem sou eu? Tudo é Deus, Deus escreveu, Deus falou, Deus quis assim, era plano de Deus, é a vontade de Deus. Deus é tão que ele poderia estar se ocupando em resolver muitas outras questões milhões de vezes mais importantes do que uma partida de futebol. Mas não, ele tira tempo ele acha tempo, aliás, ele é o senhor do tempo, Então ele acha tempo para ajudar os jogadores de futebol numa partida em que depende muito dos atletas. Mas ele, Deus, na cabeça do jogador de futebol, que jogador de futebol só sabe pensar em duas coisas: futebol e religião. Futebol e religião é duas coisas que cegam a mente de uma pessoa. Aí cadê Deus nessa hora? Cadê os jogadores crentes que nessa hora em que o atleta cai ali do nada, subitamente? Cadê os atletas de Cristo que têm poderes sobrenaturais, que têm uma fé, que tem um Deus que faz tudo por eles? Cadê? Por que não vai lá agora, no momento em que o jogador está ali se batendo, se convulsionando ali? Por que esses atletas de Cristo não vão lá impor as suas mãos e repreender a morte e dizer palavras de autoridade, de poder, palavras sobrenaturais que mudam o curso das coisas naturais? Cadê? Aonde está? E fora as arquibancadas que está repleta de gente religiosa,
Todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor Jesus, meu Deus, ai meu Pai Santo, meu Deus do céu, não deixa acontecer, ajuda. E cadê? O momento passa de torcedor a crente imediatamente. Passa de torcedor ali, desejando o resultado positivo do seu time, para clamar ao seu Deus para que não aconteça uma tragédia com aquele atleta, não é? Tudo bem, uma atitude nobre, bonita atitude das pessoas. Bonita atitude dos atletas adversários do outro time, no caso seria o time do São Paulo. Muito bonita atitude, todo mundo ali naquele momento deixou de ser adversário. Todos se uniram, unânimes, na mesma fé, na mesma corrente positiva, querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. E agora, cadê os poderes miraculosos? Cadê os poderes sobrenaturais da fé? Cadê a crença? As crenças no Deus Todo-Poderoso? Cadê a fé no Deus Todo-Poderoso? O Deus que ajuda o goleiro a pegar um pênalti, o Deus que ajuda o atacante a fazer um gol, a marcar um gol. Por que que nesse momento em que a vida está no palco das atenções, em que a vida está se esvaindo entre os dedos das mãos e não há nada que se possa fazer, porque o jogador de futebol, ele não é preparado, ele não tem conhecimentos nessa área para prestar um socorro a uma pessoa que está convulsionando, que está tendo uma arritmia, que está tendo uma parada cardíaca. Ele não tem essa preparação, ele não tem esse conhecimento, essa capacidade, porque ele não estudou para isso. O estudo dele foi voltado para o futebol. Mas ele tem uma fé, porque quando ele sai do campo de futebol, nos seus dias de descanso, ele vai para a igreja, ou tem seus pastores que se reúnem com eles para exercerem a fé. Muitos jogadores são crentes, muitos são católicos, mas, enfim, todos têm uma fé, todos acreditam em Deus. E na hora em que a morte chega, que também foi o caso do Serginho, do Santo André, ou foi o São Caetano, acho que foi Santo André, né? Em 2004, que também no mesmo estádio do Morumbi veio a óbito, vítima de uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca. Então, eu quero trazer esse vídeo para alertar você que a sua fé não serve de nada, meu amigo. A sua fé não serve para evitar morte, catástrofes, não serve para evitar as fatalidades, não serve. E se a fé não serve para nada, para que ter fé? Qual a utilidade da fé? E se a fé não serve para nada, para que acreditar em Deus? Qual a utilidade? Você espera receber o que de Deus? Qual a importância desse Deus? Como falei, o próprio cantor evangélico caiu em cima de uma plataforma, em cima de um palco onde ele estava se apresentando numa casa de show. Um jovem também, ele veio a óbito. E não teve intervenção divina nenhuma. Se você pesquisar aí no YouTube ou no Google sobre pastores que morreram em cima do púlpito da igreja, você vai encontrar também outros que morreram em pleno exercício da fé e da pregação da palavra de Deus. Mas para as pessoas que já estão dopadas com a fé, que estão com seus neurônios retardados, vai dizer que era plano de Deus.
que Deus desejou assim, desejou colhê-lo ali naquela hora. Entende? No momento em que uma pessoa sofre uma fatalidade dessa, quem aparece para ajudar não são os anjos, como diz o texto do Evangelho de Lucas, que morrendo o mendigo, o Lázaro, vieram os anjos e levaram ele para o seio de Abraão. Já prestou atenção? E quando morreu o rico, foi sepultado. Olha aí. Quando morre o crente, quando morre o que tem muita fé, tem muita obediência a Deus, vem os anjos e levam ele, no texto da Bíblia. E quando morre o que não é crente, embora tendo fé, mas não é crente, não é praticante, aí tem que ser sepultado. E o crente acredita nisso. O crente acredita que quando ele morrer, ele vai para o seio de Abraão, para o lugar na presença de Deus. E o mais interessante que eu acho disso tudo é que a gente sabe muito bem, o crente sabe, que não tem outra passagem, não há outra passagem por onde se deva passar evitando a morte. Um atalho, sabe? Um atalho. Não tem. Essa é a única porta que nos leva para fora dessa vida, para fora dessa existência. É a morte. A morte é a única porta que nos leva para fora dessa existência. E não há nenhum atalho que possamos tomar para evitar a morte. A morte realmente ela é cruel, ela é dura, é dolorosa. A gente sabe que é real, mas a gente não aceita. E o crente ele quer ir para o céu, mas tem uma coisa que ele não quer, é morrer. O crente não quer morrer, ele quer ir para o céu, mas não quer morrer não. Aí fica difícil, né, crente? Aí você não tem como ir para o céu, porque para ir para o céu você precisa morrer. Você precisa morrer, não tem como. Então, se você quer ir para o céu, amigo, já se prepare, porque você terá que morrer. Se caso você acredita mesmo que haja o céu, né? Porque para nós sabemos que isso aí é uma mera ilusão. O céu não é lugar de ser humano algum. Aliás, não existe nada além dessa expansão imensa de nuvens que a gente enxerga sobre a cabeça da gente. Então, meus amigos, a morte é uma realidade dura, é difícil, não é uma coisa fácil de se falar, mas ela é real e ela chega para mim, para meus filhos, meus netos, meus pais, meus avós, todos quantos estão existindo aqui nessa vida. Não tem desculpas. Tá bom, meu amigo? Então, que você esteja preparado, que você esteja pronto para esse momento. E uma das maneiras mais adequadas de se estar pronto para a morte é não acreditando em ilusões, em superstições e crenças, em divindades, não esperando em ações, em intervenções sobrenaturais, divinas, espirituais, sabe? Porque já basta que a vida é tão difícil, já basta que a vida é tão difícil de se viver. E aí você ainda busca mais esse placebo para a sua vida, acreditar no socorro, acreditar na vida após a morte, em que Deus vai te recompensar, em que Deus vai te salvar, em que vai fazer acontecer. Se quando
a gente precisa da intervenção dele, ele não aparece? Será que é possível acreditar na sua existência, em que ele venha te recompensar após a morte? Porque na vida estamos largados. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de ter fé em Deus, porque não me serve de nada. Para que eu vou perder meu tempo acreditando num ser metafísico, espiritual, sobrenatural, cheio de amor, cheio daquilo, que no momento que eu mais preciso, ele não aparece para me ajudar? Não faz sentido, é loucura, é perda de tempo, tá certo? Mas cada um é livre, tá bom? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. O meu abraço e até o próximo vídeo.